Então, a nossa disciplina é auditoria contábil, e como eu estava falando para vocês aqui, qual é a minha formação, né, a minha apresentação? Trabalho há 35 anos no mercado financeiro, já larguei o mercado financeiro, mas o mercado financeiro não largou de mim. Então, eu ainda sou consultor, trabalho com vários cursos na área do mercado financeiro. Além da formação em ciências contábeis, eu tenho pós-graduação em administração financeira, em engenharia econômica, contabilidade e finanças, e fiz um mestrado em administração. E atuo há mais de 18 anos como professor universitário em 3, 4 faculdades. Já trabalhei em várias universidades, desde a graduação, tecnólogo e pós-graduação. Tá? Algumas dessas universidades me possibilitaram eu ser autor e coautor de livros. Então, eu tenho um livro pela editora Opet de análise de demonstrativos financeiros, análise de queda de cobrança na editora Positivo e finanças corporativa na editora Intersaberes, que é do Grupo Ninter. Claro que, com todos esses itens aí de fazer livros, a gente também adquiriu a habilidade de dar aula mais do que nunca, né? Como é que eu entrei nessa onda de dar aulas? Justamente quando eu estava no banco, o fato da gente ter a formação e ter trabalhado na área contábil me permitiu que eu desse treinamentos internos para os nossos colegas dentro do banco, e mais tarde para mais de 300, 400 gerentes, quando houve a incorporação do Bamirindos pelo grupo HSBC, aquele grupo inglês. Então, eles fizeram segmentações. Em determinado momento, entrei no processo para ser apenas auxiliar, né, nesse treinamento com esses gerentes. Acabei ministrando todos os cursos e um desses gerentes me convidou para trabalhar, se é que eu mandava bem como professor. E é onde que eu comecei dentro da Uniopet a ministrar aula. E estou lá até hoje, né? Gostei da profissão. Então, hoje eu me considero professor mais que bancário, né? Então, eu tenho quase 20 anos como professor e 36 quase como bancário. Só que dentro de tudo isso, continuo ainda com o processo de consultoria, sou coordenador dentro de uma cooperativa de conhecimento chamado Cooper Educar, onde que a gente mexe com cursos voltado ao mercado financeiro, né, ou até mesmo ao mercado de finanças como um todo, de tudo quanto é EAD que envolve contabilidade, finanças, análise de investimento, valuation e os demais cursos que a gente tem lá. Então, a gente, além de dar aula, a gente trabalha também, tá? O que mais aqui? Mais importante, né? As minhas avaliações não vão ser diferentes do que a gente já falou na outra disciplina. E o que nós temos hoje, aqui eu estou falando somente das aulas online, tá? Apesar que avaliações, pelo que o Cláudio falou, não vão ter avaliações físicas, vão ser todas online também. Então, vão ser, no meu estilo de avaliação, vão ser 2 provas e 2 trabalhos. Então, a cada bimestre vai ter um trabalho, valendo 3 pontos, uma aula antes da prova, a gente vai fazer esse trabalho, e também vamos ter, no dia da prova, essa prova valendo 7, geralmente são 14 questões, totalizando 10. Isso para o primeiro bimestre e para o segundo bimestre. Tá? É muito importante que vocês não saiam com dúvida. E aproveitem muito o fato do professor estar disponível, porque aí a gente está falando assim, isso aqui é um EAD. Não, isso aqui não é um EAD, isso aqui é uma aula online. Nós estamos tendo sincronia, então vocês podem tirar as suas dúvidas online e até mesmo as suas dúvidas podem ser as dúvidas dos seus colegas. Digo que não vou conseguir responder tudo, né? Porque tem coisas que as coisas mudam, o professor tem que estar se atualizado a todo instante. Mas prometo para vocês que eu procuro e trago resultados para vocês. É uma disciplina onde que tem um conteúdo bem robusto. Até perguntei para o Cláudio como que era conduzido a auditoria dentro da universidade da Unifaciar, porque nas universidades que eu dei anteriormente aulas sobre auditoria, eles faziam 2 semestres diferentes. Aqui vocês estão num bloco compacto de um semestre. Então a gente vai ter que ver bastante conteúdo, e até por isso que na aula de hoje a gente já vai ter conteúdo. Não tem como escapar disso mesmo, porque nós temos feriados aí. Mas feriados em momentos de pandemia, para nós, não altera nada. A gente tem que necessariamente respeitar os feriados, né? Mas o conteúdo tem que ser dado. Então,
É muito importante que vocês não faltem, porque eu sempre digo assim, pode ser um jargão, mas ó, a falta de vocês vai fazer falta no conteúdo lá na frente. Como vocês sabem que vocês não são reprovados por faltas, mas vocês podem ser reprovados por conteúdos. E as provas que eu faço, geralmente coloco bastante questões. Por mais que são 14 questões, mas são randômicas, eu coloco 30, 40 questões para cada aluno ter 14 questões diferentes em cada prova. Tá? Detalhe, essas aulas, as provas são online, então tem 24 horas para você começar a prova. Mas depois que você começou, você tem 3 horas para concluir. De 3 a 2 horas, eu calibro muito isso. Por quê? Porque em algumas disciplinas é necessário ter um tempo maior para você realizar uma prova. Principalmente aquelas que envolvem, é o caso, por exemplo, de contabilidade intermediária, que é outra disciplina que eu dou amanhã, é necessário você ter aí, quando vai mexer com razonetes, lançamentos, um tempinho maior, né? Mas geralmente essas provas aí para auditoria, que a maioria são conceituais, vão ser 2 horas. Então você vai ter 2 horas para fazer 14 questões. Não, todas as questões vão ser objetivas, não se preocupe, vai ter questão aberta? Não vai ter questão aberta. Mas nem por isso vocês não deixam de estudar, tá? Trabalhos também vão ter questões onde eu posso trazer para vocês. Aqui eu trago, na maioria das vezes, casos práticos para vocês tentarem usar, dentro do possível, né, algumas situações que envolvem auditoria que vocês podem trabalhar. Tá? Não fiquem com dúvida. Reserve um tempo desse momento de pandemia para os seus estudos. Porque se você não for disciplinado, não vai sobrar tempo. E uma coisa que a gente tem muito preciosa é o nosso tempo. Então, trabalhem muito com o tempo de estudos. Então, é sagrado esse momento aqui que a gente vai estar aqui. Nós vamos estar aqui entre as 19 até as 21h30. Inclusive, eu saio das 21h30, eu tenho uma reunião às 21h40. Saio de uma reunião aqui, vou para outra, da aula aqui, eu vou para uma reunião. Então, vão ter esse horário? Vamos ter a aula completa. Essa aula vai ser expositiva. Eu gostaria que fosse dialogada, né? Ano passado não foi do jeito que eu gostaria. Às vezes o diálogo é apenas com 2 ou 3 alunos. Mas para que seja bem enriquecedor, eu gostaria que todo mundo participasse, né? Dando opinião, falando como funciona na empresa dele, se já for auditado, como, por quê, e tirando algumas dúvidas. Então é muito importante, a gente vai trabalhar com exercícios dentro do possível, e é muito importante, tá? O professor vai ter exercícios que vão ser avaliativos, que vão valer notas, e vão ter exercícios dentro do portal que não vai valer nota nenhuma. Eu sempre dizia, vai valer, sabe o quê? Conhecimento. Então, quem quiser faz, quem não quiser faz. Mas, professor, não fiz e isso vou ser prejudicado? Não vai ser prejudicado. A única coisa é que você não vai conseguir avaliar o seu conhecimento. Então, a gente tem essa possibilidade. Outra metodologia que eu utilizo muito, e o pessoal pode baixar, é a metodologia de gamificação através do aplicativo chamado Kahoot. Eu tenho dentro desse aplicativo quase 90 quiz, onde que você pode testar seu conhecimento sobre determinado conceito que geralmente vai estar dentro lá. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre aspectos introdutórios de auditoria. Então, já vai ter um Kahoot sobre isso. Tem 20 questões. Você vai testar o seu conhecimento em relação ao material que foi dado, em relação ao que o professor falou em sala de aula virtual, né? Então, é muito importante. Tem dentro do material do AVA de vocês, vão estar esses slides e o slide da auditoria introdutória. Lá também vai ter um tutorial do Kahoot. Então, abaixa o tutorial. O Kahoot é um aplicativo que você vai nessas lojas aí dos aplicativos dos celulares, você vai baixar e depois, nesse material que vai estar lá dentro do portal, você vai ter como jogar com a própria máquina. E também, quando o professor pedir para que vocês façam uma avaliação online, e a gente entra numa sala de aula, onde que todo mundo tem uma senha para entrar, que eles chamam de PIN, e vai caindo as perguntas, vocês têm aí em torno de 30 segundos para responder. É individual, claro, se fosse em sala de aula, a gente fazia em grupo e tal, mas hoje vai ser individual, não tem como escapar disso, tá bom? E a gente vai ter uma aula online aqui por semana no Google Meet. Sempre vou estar fazendo essas convocações.
O pessoal que estava na aula passada, a gente não gravou a aula, por quê? Porque ainda não tinha disponível o meu e-mail corporativo. Então, como eles me contrataram faz pouco tempo, e, na verdade, na Faciar eu já tenho histórico de dar aula, porque eu já dei 2 semestres, mas como professor módulo. O que é professor módulo? Eu sou contratado para atender uma demanda específica de um semestre. E no final do ano passado, o Gustavo disse que a possibilidade de me ser contratado, e agora o Carlos está me efetivando. Então, como eu tive só agora o e-mail corporativo, só agora eu consigo fazer essa gravação que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Usem esse link, que vai ser o link para acesso. Então, no caso da aula de quarta-feira, o pessoal que faz comigo também na quarta-feira de análise de demonstrações financeiras, vai ter outro link. Então, vai ser o outro link para aquele horário, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Das 13 pessoas que estão aqui? Alguém que chegou depois aí, que não se apresentou, levante a mão aí e se apresente. Sim ou não? Bom, podemos então continuar. Eu sempre faço essa pergunta aí, né? Qual que é a finalidade de vocês entenderem de auditoria? Quanto é importante a auditoria na vida de vocês, ou talvez alguém já trabalhe com isso, né? A ideia dessa finalidade, da finalidade dessa disciplina, é desenvolver um instrumental teórico, conceitual e prático para a inserção do aluno no mercado de trabalho na área de auditoria das organizações. Só que aqui vocês vão ter que entender que em 6 meses, o conteúdo que vai dar aqui, ele é bem robusto. O que a gente vai olhar aqui, em linhas gerais, são todos os itens mais importantes que envolvem a auditoria, que vão desde o histórico da auditoria, como que é feito o planejamento, qual que são o que é normas de auditoria, que tipos de normas existem. E a auditoria é muito focada em normas. Então, para cada aspecto que você está colocando em auditoria, sempre tem uma norma envolvida. Tá bom? Não esqueçam que muitas vezes a pessoa fala, isso aqui é uma norma, isso aqui vai estar, né? A gente até vai mostrar aí quais são os tipos de normas que existem. E a auditoria, né, como eu já disse no início, é amplo quando a gente fala. O que o auditor faz? O auditor é aquele que atesta a qualidade de algo. No caso aqui, nós estamos falando de auditoria contábil. Então, o que o auditor contábil faz? Tanto interno como externo, ele avalia se aquelas demonstrações foram produzidas dentro de uma regularidade exigida pela lei e até mesmo pelos princípios contábeis geralmente aceitos. Então, ele atesta, é como se tivesse assim, um contador olhando o trabalho de outro contador. Está correto, mas só que eles fazem testes para atestar essa fidelidade, ou o que a gente chama em contabilidade de fidedignidade desses dados. Então vai existir aí procedimentos para que você possa avaliar a qualidade dessas demonstrações. Mas eu vou ter que contar fisicamente o estoque. Não vai precisar fazer isso. Tá? Em algumas empresas até que se pode, porque são estoques bem reduzidos. Mas pense em empresas que têm 20, 30 mil itens. Você não vai conseguir fazer isso. Mas você vai ter que mostrar um procedimento estatístico de que você olhou grande parte, mesma coisa acontecendo com clientes, com fornecedores. Né? Então a gente vai fazer aí por amostragem. Tá bom? Aqui, a bibliografia sugeridas pela universidade. Então tem o José Santos, o Luiz Assunção, que daí o primeiro é Fundamentos da Auditoria Fiscal, o outro é Manual Prático do Auditor, bem geralzão aqui, fala vários itens. E o que eu até deixei disponível, inclusive um livro em PDF do William Atier, tá? É um dos que eu utilizo junto com o Crepaldi. Crepaldi, embora não esteja nessa bibliografia básica aqui, Silvio Crepaldi, ele está aqui na bibliografia complementar. Ele, de todos que eu vi até agora em relação à auditoria, é o que é o mais completo que existe, tá, gente? Se forem pegar ele uma capa azul, é um livro onde que tem... É o livro que eu me baseei para montar todo o material que vocês vão ter aí, tá bom? Daí tem Fundamentos de Auditoria, de Ruth Pinho, e demais outros fundamentos de auditoria contábil do
o Mariano, do William também aqui do Atier, e Marcelo Cavalcante Almeida. Tudo que fala sobre auditoria. É muito importante, por isso que a gente fala assim, por que a gente não tem que seguir cegamente um livro? Porque cada um dos autores mostra a sua faceta em relação ao mesmo ponto. E isso é muito interessante. E aí vem o professor ainda fala de outros pontos que nem estão nem dos livros. Por quê? Porque muitas vezes é muito por conta da experiência que ele teve no mercado, tá bom? Então, é importante ter esses livros, sim. Um deles, como eu falei para vocês, esse do Atier, eu acho que é essa versão aqui, ó, Auditoria, Conceitos e Aplicações. Eu já deixei no portal um link que vai dar no Dropbox, que vocês podem baixar ele em PDF. Então, é interessante vocês terem lá, tá? Talvez até fazer um trabalho com o professor. Onde que eu vou buscar hoje, com o momento de pandemia, não tenho acesso à biblioteca? Podem baixar esse livro lá, que é interessante, tá? Crepaldi eu não tenho o livro em PDF, por isso até que eu não... Dúvidas em relação até aqui, gente? Tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Tranquilo, professor. Tudo certo. Oi. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, eu falei tudo certo. Tudo certo. Ah, tá. Eu vou passar agora, tá, os aspectos introdutórios de auditoria. Tá, esse slide que eu acabei de passar para vocês já está dentro do portal nessa nossa primeira aula, tá? Por que eu acho muito importante, logo na primeira aula, a gente já começar com o conteúdo? Muito por conta que eu já comentei com vocês, né? Então, vou ter aqui, nós vamos ter vários assuntos, eu até separei por pequenos tópicos para que as aulas... Uma coisa é você fazer aula presencial, onde que você tem um tempo e você tem interação com o aluno. Agora, como nós estamos falando em aula síncrona online, é uma outra forma de olhar isso aí, tá? Então, a gente não pode também cansar o aluno somente do que a gente está falando. Por isso que é muito importante também a interação de vocês, tá? É importante que vocês façam essa interação, façam perguntas. Se por acaso a gente tiver que abrir mais alguns conceitos, a gente vai atrás, não tem problema. Então, vamos começar aqui, ó, com aspectos introdutórios da auditoria. Vamos entender o que é a auditoria, como ela surgiu, por que ela existe, quais são as funções dela. Então, a gente separou aqui alguns slides para vocês sobre isso. Deixa eu só compartilhar. Apareceu aí ou não? Não, professor. Opa, deixa eu apresentar aqui. Será que eu estou errando aqui? Vamos ver. Opa, achei aqui. Essas férias fizeram bem para mim, viu? Não estou sabendo nem mais mexer com o Google Meet. Aí, acho que deve estar aparecendo para vocês aí. Apareceu, professor. Agora deixa eu rodar aqui para ver se aparece Tela cheia. ela cheia. Então aqui a gente vai até onde a gente conseguir, a nossa aula na frente aí, né? A gente vai falar sobre alguns aspectos introdutórios de auditoria. Então, sobre essa história do porquê que se foi criada uma auditoria. A auditoria, ela tem uma forte pressão, principalmente depois do que ocorreram no mercado americano. E o mercado americano é um grande mercado acionário, e a auditoria chegou justamente para dar qualidade a quem usa essa informação para decidir na aquisição de ações, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro, o que eu gosto de falar sempre é a etimologia da palavra, né? Onde veio a palavra auditoria. Origina-se do latim auditare. Audire. Quer dizer ouvir. Então, inicialmente, ela foi usada pelos ingleses aí, o auditing, para representar os termos de verificação dos registros contábeis. Então, é basicamente isso, as pessoas que verificam ouvem. Opa, soltaram os cachorros aí. Eu acho que o Juarez está com o áudio ligado. Aí, Juarez, isso. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a necessidade, principalmente, de você mostrar os seus registros contábeis com qualidade, aí que veio a auditoria. Claro que nós estamos falando dos ingleses, por quê? Porque de lá surgiu as bolsas de valores vieram de lá. E para onde como é que se baseava em relação
a valores. Daí que veio a parte da contabilidade, e a contabilidade precisava passar por um crivo de alguém. Daí que houve a palavra, a necessidade de terem auditores. Então, a auditoria é bem mais do que apenas ouvir. Ela, embora verificar é uma ação importante para o auditor, principalmente quando questionado sobre procedimentos adotados. Então, o auditor, a todo instante, ele vai estar perturbando, assim, o pessoal até fala, né, que o auditor é aquele cara que vem fazer perguntas que você não sabe responder. Ou você não quer responder, ou você precisa responder. Mas o grande intuito do auditor, quando vai fazer as auditorias, é validar aquelas informações que indiretamente vão estar representadas pelas demonstrações financeiras. Tá? Como vocês viram até agora, né, em contabilidade, nós iniciamos o processo de contabilidade com o registro contábil. E terminamos ele na parte do resumo, onde que vai para as demonstrações financeiras. E o auditor faz o percurso inverso para verificar se essa demonstração financeira que vai ser usada ou vai ser publicada, principalmente no caso das SAs, tem a qualidade que deveria e foi adotado todos os procedimentos contábeis geralmente aceitos. Sejam eles legais, sejam eles envolvidos naqueles princípios que vocês devem ter ouvido falar muito bem: entidade, oportunidade, valor histórico, competência e tudo mais. Tá? Eles foram observados? Se eles não foram observados, eles comprometem a qualidade da demonstração final. Aí o auditor, é importante o auditor apontar. Então, o conceito aqui, a gente vai falar alguns conceitos de auditoria que um complementa o outro. Conceito amplo de auditoria é o levantamento, estudo e avaliação sistemáticas das transações, procedimentos e rotinas com os objetivos de fornecer aos seus usuários uma opinião imparcial e fundamentada em normas e princípios sobre a sua adequação. Então, muito importante, o auditor não elabora demonstrações financeiras, ele valida demonstrações financeiras. E de forma o quê? Imparcial. Especificamente aqui nós estamos falando do auditor independente. Ah, mas professor, e o auditor interno? O auditor interno, ele tem a função de atestar a qualidade, mas para fins de atender demandas de qualidade interna da organização. Né? Então a gente até vai falar aí na frente quais as diferenças entre o auditor interno e o externo. Então é importante aqui, ele vai fazer esse levantamento e avaliar se aquilo atendeu às demandas que deveria, o processo, né? Na hora de fazer um balanço, eu tenho um script. Se alguma coisa falhou no script, o processo final fica comprometido. E até que ponto ele fica comprometido? Daí ele vai emitir um parecer final sobre isso. A gente vai falar isso, inclusive vai ser a nossa última etapa em auditoria, é justamente esse parecer. Então, de uma maneira ampla, a auditoria é a confrontação entre uma situação encontrada, que é uma condição encontrada, versus aqui determinado critério, uma condição ideal. Ou seja, a comparação entre o ocorrido e o que deveria ocorrer. E o auditor necessariamente tem que estar aí no meio apontando esse processo. Ah, professor, mas o auditor já vai lá e dá o parecer contrário, né, que eles chamam de parecer adverso, já prejudica a empresa? Não, o auditor tem que ser encarado, e muitas pessoas até colocam um rótulo no auditor, como aquele cara que vai atrapalhar o bom andamento da empresa. Muito pelo contrário. Ele vai ajudar a empresa a ter qualidade, muitas vezes até em processos, mas olhando com o foco, principalmente o auditor contábil, nós estamos falando, né, nas demonstrações financeiras. Esse é o grande foco dele. Então, ele vai verificar se foi feito. Se por acaso não foi feito, ele vai dizer por que aconteceu isso. Então, o auditor ele vai identificar a origem, né? Então, até o que a gente chama de causa e efeito. Embora a origem da auditoria, que embora haja indícios da existência da profissão de auditor desde o século XIV, esta é uma verdade, é uma profissão que se desenvolveu aí dentro do sistema capitalista. Então, não tem como dizer assim, a auditoria não... A origem dela não está ligada com o capitalismo, é totalmente ligada ao capitalismo. Por quê? Porque para que as empresas SAs consigam buscar recursos no mercado, ela tem que se mostrar. Como é que elas fazem para se mostrar ao mercado? Ela tem que mostrar os números dela.
Ah, mas é só mostrar o número? Eu posso fabricar números, né? E tem muita gente fazendo isso. Não, tem que ter uma auditoria que diga assim, olha, esse número foi feito dentro de um procedimento padrão, dentro dos princípios contábeis geralmente aceitos e atendendo todas as normas legais. Então, a auditoria realmente ajuda o sistema capitalista e foi criado em cima do sistema capitalista. E claro que no início, como eu já falei, as empresas eram fechadas e pertenciam a grupos familiares, principalmente o que acontecia na Inglaterra. Daí com a expansão aí do mercado, e principalmente o acirramento da concorrência, houve a necessidade dela ampliar suas instalações produtivas e administrativas. E precisar de recursos para investir aí no desenvolvimento tecnológico, aprimorar controles e reduzir custos. Se tornar mais competitivo no mercado. Como é que a empresa faz isso? Ganhando novos sócios, certo? Mas como é que eu faço para adquirir confiança desse novo sócio? Eu tenho que mostrar demonstrações financeiras confiáveis. Aí que entra o papel do auditor, né? Principalmente o auditor independente, que ele chama. No Brasil, a gente teve uma evolução a partir de 1965, com a Lei 4728, que foi mencionada pela primeira vez aí, uma expressão que era de auditores independentes. Aí, posteriormente, o Banco Central estabeleceu uma série de regulamentações. Todo mundo sabe qual que é a função do Banco Central ou não? Vocês tiveram mercado financeiro? Todo mundo está aí? Todo mundo está me ouvindo? Quem que é o Banco Central? Pessoal, está me ouvindo? Um de cada vez, não precisa todo mundo querer responder junto. Já ouviram falar em Banco Central? Opa! Quem é o Banco Central? Inclusive, nós discutimos isso na última aula, quando nós falamos sobre a Comissão de Valores Mobiliários. Por que o Banco Central entrou antes até mesmo que a CVM, né? Porque nosso mercado acionário brasileiro é muito, muito insignificante perante ao mundo. Então, nós temos o quê? 300, 400 empresas listadas em bolsa. Enquanto que nos Estados Unidos e em outros lugares, a bolsa ela é muito mais atuante, tem milhares de empresas atuando no mercado. No Brasil, a necessidade de auditagem surgiu porque o Banco Central precisava fazer auditagem nas instituições financeiras pelo qual ele fazia o controle. Então, para se abrir um banco, hoje é uma concessão do governo. Então, essa concessão do governo passa pelo crivo do Banco Central. E o Banco Central exigia aí, né, uma série de regulamentações, uma delas é estar com balanços auditados e publicados. Inclusive, as instituições financeiras são obrigadas a publicar balanços não somente anualmente, mas semestralmente também. E se forem instituições de capital aberto, que têm ações cotadas em bolsas no Brasil, elas têm que ainda enviar relatórios trimestrais lá para a CVM, né? Então, por que o Banco Central entrou como um dos precursores da exigência da auditoria? Muito por conta disso. Alguém queria fazer uma pergunta? Rosenilda? Pode falar, Rosenilda. Está no chat? Ou vai falar? Não, foi só porque eu apertei errado ali. Ah, bom. Levantou a mão aqui, já... Tá, mas pessoal, sinta-se à vontade de fazer perguntas. Então, a evolução de auditoria foi muito por conta disso. E nas últimas décadas, né, no Brasil se instalou diversas empresas aí de auditoria, KSI Brasil, Serviço de Auditorias em 1995. De lá para cá, com, vamos dizer, uma melhor atuação do mercado acionário e uma revitalização até da Bolsa de Valores, da B3 agora, a necessidade de ter auditores independentes foi muito grande. Então, até então, nós tínhamos só as nossas empresas de auditoria externas, né? KPMG, Deloitte, Price. Hoje nós temos algumas nacionais também tão boas quanto. Então, o fato dessa invasão aqui, mesmo porque os Estados Unidos queria investir aqui, mas ele queria também qualidade nas demonstrações financeiras.
Então, hoje nós temos a necessidade, então, não se entra para o mercado acionário se eu não tiver balanços auditados. O que aconteceu em 2007, que também mudou um pouco, ou bastante isso, principalmente nos Estados Unidos, 2007, 2008 e 2010. São marcos onde que tiveram muitas fraudes no mercado americano, onde que os auditores compactuaram ou ajudaram também nessas fraudes. Nós tivemos o caso da Enron, nós tivemos o caso do subprime. Então, são eventos onde que o mercado de auditorias, inclusive teve até união ou até mesmo algumas empresas desaparecendo, que seria o caso da Ernst Young, que se fundiu com outra empresa de auditoria. Por quê? Porque perdeu credibilidade, as empresas vivem de credibilidade, e por conta de uma dessas fraudes aí, ficou muito claro que as empresas de auditoria não fizeram o trabalho correto delas. Os americanos não perdoam esse tipo de coisa, né? Então, no Brasil aqui, as melhores empresas de auditorias são as multinacionais. Muito por conta, talvez, aí da capilaridade dela. E é interessante saber, assim, vocês já pensaram, alguém já trabalhou numa empresa de auditoria? Ou já se inscreveu para ser trainee em uma KPMG, numa Price, e sabem como funciona esse processo? Como se evolui dentro de uma empresa de auditoria e o porquê que é muito importante, talvez, né, para quem gosta de trabalhar numa empresa de auditoria? Sim ou não? Não. Bom, Não também, professor, mas eu queria saber. uma coisa que eu já vou falar para vocês, é um lugar onde que vocês vão trabalhar muito, viajar mais ainda, e vão ter que se vestir bem e ganhar pouco, mas o nível de conhecimento é muito intenso, tá? Então, por que eu falo isso? Porque a gente conviveu com vários auditores e eles falavam muito isso. Inclusive, tem colegas nossos que entraram a trabalhar com empresa de auditoria, mas veja, é um trabalho que vocês não podem colocar como meta de viver de auditoria nessas empresas, como empregado. Mas pensem no seguinte sentido, de adquirir conhecimento, é como se fosse uma imersão de contabilidade. Porque como você entra como o que eles chamam de... vou usar o termo que o pessoal falava, auditor pica-pau. Por que o auditor pica-pau? Porque é aquele cara que ele vai atrás das pessoas e vai lá perguntar, ei, você aí, eu quero saber dessa informação. E vai de cada um. É o cara que vai coletar, né, a primeira etapa, seria o júnior, né, dos auditores. Então você vai o quê? Junto com a equipe, quando você vai fazer a auditoria, você vai com uma equipe que vai desde o chefe dos auditores para aquele trabalho até os demais cargos, até aquele que faz o trabalho mais simples e até aquele que faz o trabalho intermediário, claro, muito por conta do conhecimento de cada um desse pessoal. Conhecimento contábil, fundamental. Língua estrangeira, nem se fala, né? Pelo menos duas. Inglês, fundamental também. Por quê? Porque você vai auditar desde empresas brasileiras até empresas multinacionais. Ou empresas brasileiras, onde que as donas são estrangeiras. Então, ela é uma subsidiária aqui no Brasil. Ah, mas eu só vou analisar aqui? Não, você vai ter que analisar as empresas lá fora também. Então, necessariamente, e muitas vezes você vai ter que ir em loco nessas empresas. Possibilidade de ascensão de carreira é muito grande, mas o nível de conhecimento é absurdo. Quero me aprofundar em contabilidade? Vá trabalhar na empresa de auditoria. Existe uma peneira para você entrar nesse universo, né? Até eu lembro de uma aluna minha que eu dei aula ano retrasado, ano passado, ano retrasado. Ano retrasado eu dei aula para ela e eu já tinha dado para aula de gestão financeira para ela. Ela tinha feito uma universidade primeiro, depois eu levei uma auditora nesse dia. Eu levei, quando eu estava falando sobre crédito, eu levei uma auditora de crédito que trabalhava na KPMG e ela se encantou pelo fato de ser auditor. E quando eu fui dar auditoria
para o pessoal do bacharelado, a menina estava lá e era trainee da KPMG. Né? Daí ela estava falando, ó, professor, gostei tanto, né, do discurso dela, gostaria de ser igual a ela e estou aqui, ó, agora sou auditora. Parece que agora ela já foi promovida para pleno, pelo que eu vi lá. Claro, né, existe, como toda profissão, o auditor, ele é um cara que não vai ter final de semana, não vai ter festa de aniversário da esposa, do namorado, da namorada. É o cara que vai ter que trabalhar bastante. Mas por conta disso, você vai ter um nível de conhecimento na área contábil imenso, tá bom? Então, em linhas gerais, assim, não é assustando vocês, é um mercado, assim, do jeito que eu estou falando. Claro, você vai poder trabalhar em empresas menores, não tem problema nenhum, também você aprende. Né? É você que faz a tua carreira, né? Tá falando, a Patrícia falou que é auditor da Receita Federal, mas aí é um outro porte. Eu estou falando que é auditor independente, tá? Porque o auditor da Receita Federal, ele tem um plano de carreira, tem um baita do salário, tem toda uma estrutura, primeiro para você passar também um concurso público, né? Então é uma peneira bem maior que o próprio trainee dentro dessas empresas de auditoria independente. Qual que é a importância de auditoria, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, esses dados aqui do IBRACON, que é o Instituto de Auditores do Brasil, ó, no Brasil nós temos 529 mil profissionais de contabilidade. Então, se for considerar para cada auditor, para 24.615 habitantes. Né? Agora veja os Estados Unidos aqui, ó. 1.850 profissionais de contabilidade. Para cada 2.000 habitantes, você tem um auditor. Muito por conta daquilo que eu falei para vocês, da pungência que é o mercado americano. O mercado americano é muito grande em mercado acionário. Tá? Então, é um tipo de investimento que os americanos gostam de fazer. Então, aqui, ó, outros países, aqui, ó, Argentina, 13 mil, Chile, 8, África do Sul, 4, França, 4. Então, por que esses países têm aqui? Porque a gente está falando de mercado, principalmente mercado de acionário aqui. Mas professor, tem auditoria que eu preciso fazer se eu quero fazer um projeto. Exatamente. Se alguém quer fazer o que eles chamam de IPO, que é lançar ações no mercado, que é se tornar uma empresa, uma SA de capital aberto, para poder captar recursos, para poder desenvolver mais, necessariamente ele vai ter que contratar uma boa empresa de auditoria também. Então, qual que é o objetivo da auditoria? Eu elenquei alguns aqui, ó, auditoria contábil especificamente. Examinar as demonstrações financeiras, expressar uma opinião sobre a propriedade dessas demonstrações, verificar se elas apresentam adequadamente essa posição, tanto patrimonial como financeira, verificar o resultado das suas operações, verificar as origens e aplicações de recursos, se todos os dados apresentados estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, se foram aplicados com uniformidade durante o período. Inclusive, tem que ter uma preocupação muito grande, como ele fala de uniformidade, se isso foi feito de forma linear durante o período ou se houve diferenças e eu tenho que justificar isso em nota explicativa. Detalhe, geralmente quando se publica um balanço, ele é publicado 2 balanços comparativos, então eu tenho que não somente fazer de um período, eu tenho que necessariamente também avaliar os 2 períodos e atestar a qualidade não somente do ativo, passivo e demonstração de resultado, de todas as peças contábeis, e provavelmente vocês devem saber aí quais são elas, né? A gente já até discutiu isso na nossa aula quando falamos de demonstrações financeiras, da análise de demonstrações financeiras. Então, vai lá, de balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, votação do PL, DVA, DRA, nota explicativa, relatório de administração, ITR, DFP, IAM, Annual Report. Então, veja quantas demonstrações financeiras que tem a figura aí do auditor, que vai atestar a qualidade disso e colocar o seu parecer final. Aqui eu elenquei algumas vantagens da auditoria. Então, por que é interessante uma empresa contratar um auditor independente? Ou até mesmo
ter dentro da sua estrutura áreas de auditoria interna. Então, aqui eu linkei em vários pontos, o que envolve aqui a parte administrativa, patrimonial, fiscal, técnica, financeira, econômica e ético. Então, a grande vantagem é a proteção patrimonial e a garantia que os administradores, que garanta aí que os administradores, proprietários, fiscos e fornecedores ou financiadores do patrimônio, quanto a todos esses aspectos estejam de forma correta. Então, vamos ver cada um deles, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Quando eu falo de aspecto administrativo, uma auditoria contribui para redução de ineficiência. Tem muita gente que está gastando demais e produzindo de menos. Negligência, estão fazendo a coisa de forma errada. Incapacidade e até mesmo a improbidade, que a gente chama de má-fé, dos empregados e administradores. Então, aqueles caras que estão, na verdade, jogando contra a própria organização. A auditoria vai olhar esses aspectos que estão envolvidos aqui no aspecto administrativo e vai contribuir, muitas vezes não para a eliminação, né? O ideal seria, mas para a redução desse tipo de situações. Outro que envolve aspecto patrimonial vai possibilitar o melhor controle dos bens, direitos, obrigações que constituem aí o patrimônio da organização. Então, por que eu tenho esse controle? Porque se erraram na contabilização, ele vai lá e corrige e permite o melhor controle. Em relação ao aspecto fiscal, se a empresa está atendendo com rigor essas obrigações fiscais, aqui, resguardando o patrimônio contra possíveis multas, penalidade contra os proprietários, decorrente aqui de sonegação fiscal. E até mesmo sonegação de impostos, né? Então, aqui, veja, se você não faz isso aqui, você muitas vezes pode estar envolvido aqui em uma lava-jato e você nem sabe o que está acontecendo, né? Por isso que é importante aí, a gente sabe que os donos têm que estar muito de olho no que está acontecendo dentro da sua organização, e os auditores vão ajudar em relação a isso. E quanto ao aspecto técnico, ele vai contribuir aqui para uma adequada utilização das contas, né, em gerais do balanço, rúbricas contábeis e tudo mais, maior eficiência dos serviços contábeis, maior precisão das informações e a garantia de que a escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo aí com os princípios contábeis geralmente aceitos. Outro aspecto envolvido aqui, aspectos éticos. Então, os auditores vão examinar a moralidade do ato praticado, pois o registro pode estar tecnicamente elaborado e o fato legalmente comprovado. Porém, o ato da administração pode ser moralmente indesejável. Né? E a gente já, no nosso país, infelizmente, nós tivemos vários casos aí. Veja o pessoal da JBS, né? Eles podem até estarem com peças contábeis totalmente acertadas, mas agiram muitas vezes de uma moral questionável. Que gerou impacto nas suas organizações? Sim, mesmo caso da Odebrecht. Mesma coisa. Então foram envolvidos em outros aspectos aí. É muito importante dizer, porque muitas pessoas confundem, né? O auditor, ele pode fazer a auditoria e emitir parecer de uma empresa que está quebrada, sim ou não? O que vocês acham? Se ele fizer um parecer, ele tem que dizer que a empresa está quebrada? Ou ele tem que dizer que as peças contábeis estão elaboradas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos? Então, ele tem que... Oi, pode falar. Quem quer falar aí? Eu ia falar da opção que ele só tem que fazer... não precisa falar que a empresa está quebrada, só falar que está de acordo, certo? Exato. Ele tem que invocar em um dos princípios contábeis, que a gente até falou na última aula. Vamos lembrar qual que é deles? Que princípio que é? Da continuidade. Então, ele é obrigado a dizer que, na estrutura atual da empresa, quando ele observar que existe aí um elevado endividamento, a empresa está totalmente comprometida, seu fluxo de caixa está negativo, de que a continuidade daquela empresa pode ficar comprometida em função do elevado endividamento e de todos os outros séries de fatores que podem estar ocorrendo. Que acredito, tá, que pós-pandemia a gente vai ter muito dessas situações, principalmente nas excesso de capital aberto. A empresa, principalmente ligada a eventos, que
que seja um SA, que está passando por uma dificuldade absurda, muito por conta do faturamento que mingou, ou simplesmente sumiu. Então, a continuidade dela pode estar comprometida. Tem muita empresa acontecendo isso, sim, tá? Principalmente, pense em restaurantes, né, grandes restaurantes do Rio de Janeiro, em São Paulo, que, nossa, faturavam milhões de reais, ficaram parados quanto tempo? Será que essas empresas tinham caixa suficiente para suportar, pagar funcionário, toda uma estrutura por 6, 7, 8, um ano? Difícil. Então, claro que as demonstrações financeiras podem estar impecáveis, mas a empresa pode ter quebrado. Mas, até mostrar que a empresa está quebrada, é a função também do auditor, dizendo, olha, mesmo a empresa estando quebrada, eles fizeram tudo certinho na contabilidade. A questão aí, sei lá, foi o mercado, foi a pandemia, ou até mesmo foi simples entrada de um novo produto que simplesmente acabou com aquele produto que a empresa mais vendia. E daí tem outros problemas que envolvem aí concentração de clientes, até mesmo de fornecedores. Tá? O outro aspecto financeiro que o auditor pode ajudar aí, que é uma vantagem da auditoria, é resguardar crédito de terceiros, fornecedores e financiadores contra possíveis fraudes e dilapidação do patrimônio, permitindo maior controle desses compromissos. Então, veja aqui, quando nós estamos falando de créditos de terceiros e fornecedores, então aqui nós estamos falando do passivo de uma empresa, né? Principalmente aí fornecedores. Eu tenho que resguardar isso. Eu digo até que não somente passivo, mas ativos também. A qualidade, por exemplo, das minhas contas a receber, o auditor vai comprovar isso. Mesma coisa acontecendo com os meus fornecedores, mesma coisa acontecendo com bancos, até mesmo o próprio acionista, que não deixa de ser um financiador da organização. Tá? E aspectos econômicos, assegura maior exatidão de custos, veracidade nos resultados, na defesa do interesse dos investidores e dos donos do patrimônio, dos titulares do patrimônio. Então, isso dá uma maior tranquilidade para quem está gerenciando uma organização. Então, nós temos aqui, como eu já havia falado para vocês, dois tipos de auditoria. Auditoria contábil. Dois grandes tipos, que é a auditoria interna e a auditoria externa, o que a gente chama de independente. Então, a auditoria interna, voltada à administração da empresa, a auditoria externa, contratada para verificar isso, mas de forma independente. Então, eles têm, vamos dizer assim, como o próprio nome está dizendo, né, independência em relação a como eles irão trabalhar com os seus procedimentos, tem um planejamento, tem tudo, a gente vai ver isso, e de como o parecer deles é independente, não deve sofrer pressão por quem foi contratado. Por isso a gente chama de auditoria independente. E aqui, ó, eu separei diversos tipos de auditoria interna e auditoria externa. Então, eu tenho aqui, ó, auditoria de conformidade, que a gente chama de auditoria operacional e financeira, ela avalia a conformidade conforme padrões de qualidade, certificação, ISO 9000 e demais órgãos qualificadores e homologadores. Veja que aqui é uma auditoria que a gente está falando, né, de uma auditoria envolvendo a parte de qualidade de certificações. A auditoria operacional ou de gestão, somente operacional, avalia a eficiência e eficácia das atividades operacionais de uma empresa, entidade, são auditorias internas, somente feitas pelo setor de qualidade da própria empresa. Claro que aqui também tem a parte contábil envolvida também, tá? Eu posso fazer uma auditoria interna, envolve a parte contábil? Também pode. E que tem a mesma função de um auditor externo. Só que a gente vai ver aí, tem algumas diferenças em relação à autonomia, né? Então, quando nós estamos falando de demonstrações que envolve auditoria externa, é feita por um auditor independente, que não pertence à empresa, e o grande objetivo é emitir opinião sobre as demonstrações contábeis, sobre a qualidade dessas demonstrações contábeis. Então, a auditoria interna é aquela executada pela própria organização com a finalidade de garantir o atendimento aos objetivos institucionais da empresa, por meio de avaliação contínua dos seus procedimentos. Então, o grande objetivo da auditoria interna é manter aquela qualidade, porque se eu não faço auditoria interna, eu abro possibilidade para fraude. Tá? A auditoria não é um procedimento apenas burocrático. Ele visa também a manutenção da boa ordem dos seus processos, e principalmente da contabilidade. Então, os objetivos... Oi, pode falar.
Todas as empresas têm que ter obrigatoriamente auditoria interna? Todas as empresas, as SA de capital aberto, sim. Por conta de que existe aí, muitas vezes essas auditorias internas, se ela tem uma controladoria, de uma certa forma ela já tem uma auditoria interna, né? Dentro dessa controladoria tem áreas que envolvem a parte contábil e fazem essa checagem também, tá bom? É recomendável que se tenha uma auditoria interna também. Porque daí, pense, você está olhando sobre 3 óticas contábeis, né? Do próprio contador e muitas vezes da própria auditoria interna. E também, por último, do auditor externo. No caso das SAs, o auditor externo também chancela isso aí. Mas isso não diz assim, mas não feito por 3 auditorias ou 3 verificações, isso vai eliminar o erro. Não elimina o erro, né? Muitas coisas acontecem também nesse processo. Não sei se eu respondi a sua questão. Entre o recomendável, tá? Eu já vi grandes empresas que não têm auditoria interna. Porque tudo isso é um custo, tá? E hoje, cada vez mais, as estruturas estão muito enxutas. E muitas empresas, até mesmo para participarem de licitações ou até mesmo outros negócios, tanto internacional como multinacional, fora do país, exige-se que tenha essa que a gente chama de governança corporativa bem redondinha. Tá? Perceba que Petrobras, com auditoria interna, com auditoria externa, houve uma fraude grande. E pagamos bilhões por conta de uma interferência política dentro da organização. Então, não é porque a empresa é grande que tudo vai ficar certinho, tá? Por isso que há necessidade realmente de auditoria. Os objetivos da auditoria interna são aqui, ó, verificar se as normas relativas ao sistema contábil e de controles internos estão sendo cumpridas. E verificar a necessidade do aperfeiçoamento e promover medidas de incentivos para o cumprimento das normas contábeis e de controles internos. Então, o auditor vai pegar muito no aspecto de controle interno. Por isso até que tem que ter aí a contabilidade, o auditor interno, que vai mostrar como funcionam os controles internos e mostrar a eficiência desse controle. A gente vai falar sobre isso aí pela frente quando nós estamos falando de auditoria. Tranquilo em relação às dúvidas do que é uma auditoria interna? Daí a gente vai ver até as diferenças, assim, se colocar do lado a lado, tá? E no caso da auditoria independente e auditoria externas, tá? Ela é aquela que é executada por profissionais ou empresas que não possuem vínculo ou subordinação à empresa auditada. Então, por isso que se chama empresas independentes. Tanto o auditor interno quanto o externo devem ser contadores e ter seu registro no Conselho Federal de Contabilidade. Tá? E para você ser auditor, você tem que ter, ou ter uma empresa de auditoria no país, tem que ter um mínimo de anos de atuação na área e uma série de outras comprovações, inclusive deve ter um Conselho Regional de Contabilidade diferenciados como auditor. Tá? Inclusive parece até paga dobrado em relação ao Conselho, tá? O CRC. E aqui as principais diferenças, só para vocês terem uma ideia do que é a diferença entre um e outro. Então, na auditoria interna, o empregado é empregado da empresa auditada. Então, o cara que atua nessa área, ele é empregado da empresa. O que acontece? Tem um menor grau de independência. Então, por quê? Porque o chefe manda nele e faz aquilo que muitas vezes nem sempre é o correto e o que deveria ser feito. Então, ele não tem independência para atuar. E ele vai executar aí mais uma auditoria contábil e operacional. E vai fazer um maior volume de testes, porque ele vai ter, teoricamente, trabalhando na empresa, acesso a muito mais informações do que o próprio auditor externo. E muito mais facilidade em ter essas informações. No caso de, inclusive os testes, né? Então ele vai ter várias facilidades de fazer testes. No caso da auditoria externa, não vai ter vínculo empregatício. Então, claro, é óbvio que o grau de independência é muito grande. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque teve uma época no Brasil que as empresas de auditorias externas faziam trabalhos também, e hoje também fazem, né?
trabalhos de consultoria para a empresa que eles estavam auditando. Aí a gente acabava caindo num problema ético e também de conflito de interesses. Por quê? Porque muitas empresas dizem assim, eu contrato você como empresa de auditoria, mas você vai ter que me dar um parecer limpo, sem... E tem muitas empresas que se corrompiam por conta disso. Tá? Então, nós tínhamos um problema com relação a esse tipo de situação. A Comissão de Valores Imobiliários alterou um pouco isso, obrigando as empresas a cada, se não me engano, 5 anos, trocarem de empresas de auditoria independente para não permanecer esse vínculo. Tinha pior, né? Tinha empresas que davam consultoria em relação a como mudar controles e depois auditavam esses próprios controles, que é uma outra coisa que está totalmente fora do padrão que se fala de auditoria. Como é que eu posso auditar aquilo que eu mesmo criei? Então não tem como. Isso é algo que não está totalmente fora do padrão. A auditoria externa ela executa apenas uma auditoria contábil e ela vai ter um menor volume de testes, por conta de não ter tantos acessos. E, claro, aqui o auditor interno vai estar dentro da empresa. Outro ponto que é muito importante, gente, tá? Em relação a normas de auditoria. Então, existem várias normas, e elas são divididas em 2 grandes grupos. Então, muitas vezes vocês vão ouvir isso. Isso é muito importante para quem vai querer tirar os seus conselhos regionais. É algo que cai muito nessas certificações, né, que vocês vão ser obrigados, ou que quem quiser atuar na área. Ou até mesmo assim, mas professor, eu vou trabalhar num banco e não vou precisar tirar meu CRC. Engano, tá? Eu trabalhei numa controladoria e uma vez baixou o CRC lá. Eu já estava trabalhando um tempão, tinha acabado, né? Na verdade, eu tinha acabado de chegar de uma outra área que não mexia diretamente com contabilidade, mas analisava balanço. E ali eu estava mexendo, montando, inclusive eu era responsável até pela relatório de administração. Os caras falaram, não, você está mexendo com dado contábil, você tem que ter CRC. Então, trate de arranjar teu CRC até dar um prazo lá. Na época, não tinha que você tinha que fazer aquele exame, né? Então, quem até pagava o conselho para a gente era o CRC, era o próprio banco. Então, aqui, gente, eu tenho que ter essas normas de auditoria, elas classificam em 2 grandes modelos. Primeiro, normas profissionais, que estabelecem regras de exercício profissional, caracterizada aqui pelo prefixo NBCP, P de profissional, né? E nós temos também as normas técnicas. Elas estabelecem conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados aí na contabilidade caracterizados pelo prefixo NBCT. Então, quando envolvem técnicas profissionais, tem o prefixo P no final. E quando é T, são normas técnicas. Então, aqui, ó, basicamente as principais que são utilizadas. E a gente vai tratar delas direta ou indiretamente. Então, essa aqui é uma tabelinha que a gente vai usar bastante. Tá? Então, aqui são as principais normas internacionais. Então, normas brasileiras e técnicas de auditoria independente, vigentes a partir de 2010. E por que eu digo que 2007 e 2010 são marcos na nossa contabilidade? Porque nós passamos a ter aí uma contabilidade num padrão internacional, que eles chamamos de IFRS. Nós passamos a adotar um padrão standard de contabilidade aplicado no mundo. Até então, nós tínhamos uma contabilidade um tanto diferenciada, e não bem parecida com a contabilidade europeia, mas em alguns pontos era totalmente diferente. A partir de 2007 e 2010 também, nós tivemos que remodelar, que daí entrou uma nova lei, acho que era 11.648, que alterou todas essas normas e que nós tivemos que se adequar a essas normas internacionais. Então, nós tínhamos um grande problema de multinacionais que tinham suas subsidiárias aqui no Brasil e aqui ela tinha que fazer balanços para atender as demandas do Brasil, tanto fiscal como até mesmo da CVM brasileira. E depois, na hora que você tinha que enviar para fora essa informação, lá para a matriz, eles tinham que fazer em outro modelo. Hoje não, a gente está trabalhando com o mesmo padrão, tá? Padrão europeu. Essas novas definições, elas já estão valendo há um bom tempo. Então, hoje a gente já pode dizer que isso aí acompanha mais de 200 países já está adotando essa.
Americano já é diferente, tá? Então, eles têm aí o que eles chamam de US GAAP, que é uma forma que a contabilidade americana é aplicada e tem algumas diferenças em relação à contabilidade europeia e que o resto do mundo faz. Então, aqui nós temos desde os objetivos gerais, a concordância, controle, documentos de editoria, responsabilidade, considerações. Cada um desses aqui daria uma aula. E a gente vai também trabalhar com cada um desses dentro do que a gente tem de cronograma de planejamento, tá? Então, a gente vai até fazer o último item, que é uma formação de opinião. Que a gente tem a formação com parecer de opinião e com limpo, que eles chamam, né? Abstenção. A gente vai mostrar todas as formas de parecer gerados pela auditoria. Quais são os órgãos reguladores? Nós temos órgãos internacionais, que é o IFAC. Nos Estados Unidos, esse aqui é a ICPA, que, como eu falei para vocês, é uma parte da auditoria um tanto diferenciada, e no Brasil aqui nós temos o IBRACON. Claro que aqui a gente também tem, dentro do IBRACON, que segue normas também do Conselho Federal de Contabilidade e até mesmo interpretações, comunicados técnicos e tudo mais. Tá? Muito ligado à CVM. Todo mundo sabe o que é CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal que atende às demandas ou regula todo o mercado acionário brasileiro. Tá? Então, aqui todos os comentários. Bom, gente, eu acho que eu falei bastante. Gostaria de ouvir de vocês agora. O que vocês acharam? Aqui é uma pequena introdução do que é auditoria, o que é esse universo de auditoria. Tenho que entender de contabilidade a fundo? Sim. Tá? Cada procedimento desse aqui envolve conteúdos muito robustos. É óbvio que um auditor também ele vai ter suas especialidades, né? Então, alguns auditores, mas o ideal geralmente o que eles fazem é rodízios, e você trabalha em todas as áreas, desde fazer uma pequena conciliação bancária até avaliar clientes, avaliar fornecedores, avaliar endividamento, fazer contagem física, fazer testes de auditoria, testes de conciliação bancária. Então, tem vários procedimentos, que a gente chama de testes, para avaliar se a qualidade da demonstração financeira é adequada. Havendo inconsistência, é feito mais uma avaliação e verificado, e daí leva-se à diretoria o que foi essas inconsistências e para eles justificarem. Não vamos dando parecer assim de uma hora para outra, mas eles têm que justificar. E se houve realmente problemas, eles são obrigados a corrigir. Só um exemplo que eu vou dar para vocês do próprio Petrobras, né? Então, quando começou a Lava Jato, eu acho que era a Price, que era a auditora da Petrobras, a Lava Jato foi um item que interferiu diretamente nas demonstrações financeiras da Petrobras. Por quê? Criou-se um passivo fictício, não fictício, na verdade ele era oculto, um passivo oculto que não estava sendo contabilizado e ficou num volume absurdo. Por quê? Porque o mercado americano exigiu aí, por conta dos prejuízos que investiu, porque como é que funciona nos Estados Unidos quando nós estamos mexendo com empresas que são cotadas em bolsas? Elas são consideradas como se fossem empresas que atuam no solo americano. Então, quer dizer que Petrobras, quando entra no mercado acionário americano, ela está dentro das normas americanas de compliance, que eles chamam, a parte legal. Então, quando o SEC, que é a CVM americana, né, pega uma situação de fraude, que como aconteceu na Petrobras, ela dá uma multa pesada e ainda tem todos os acionistas minoritários que se sentiram prejudicados por conta de que isso não foi claramente explicado nos seus balanços, eles vão atrás dos seus direitos e tem que pagar uma multa para poder continuar atuando no mercado americano. E no caso da KPMG, a KPMG, vendo tudo aquilo, disse para a Petrobras o seguinte: não vou dar parecer para vocês enquanto vocês não quantificarem qual foi a real perda pós-Lava Jato. Daí houve todo um levantamento para depois a KPMG dar um parecer.
E sem o parecer, eles não conseguiriam comercializar ou conseguiriam captar recursos no mercado acionário americano e no mundo inteiro, né? Então, percebam a importância. Inclusive, a gente eu vou passar para vocês aí um exemplo, e até mesmo dessa situação que aconteceu com o mercado americano aí, especificamente na Petrobras. Mais alguma dúvida? São 20h15, tá? Vamos fazer um Kahoot agora? O que vocês acham? Só uma coisa. Pode falar. No caso dessa matéria, a gente vai ver mais parte teórica, a gente vai chegar a ver algum processo assim na prática, na empresa de auditoria. Como você diz, parte teórica? A parte teórica, a gente vai ver balanços publicados, vai ver como que é feito o procedimento, exemplos e tudo mais. Eu vou passar para vocês, dentro do que a gente pode fazer online, né? Situações onde que ocorreram problemas de auditoria, explicar como foram feitos e tudo mais. Casos práticos nesse sentido. Legal. Porque não tem como, e a gente não tem como fazer isso online. A questão é que vocês têm que aumentar a percepção do que é a função de ser um auditor. Acho que é o grande conteúdo da auditoria. Dizer quem ela é, como que é feito esse processo, e como ela tem vários braços, né? Então, vocês podem ver só por isso aqui, ó, né? Vamos voltar aqui. Eu vou passar para voltar aqui para vocês, ó. Cada um desse aqui é uma norma. E essa norma, se você for abrir, é imenso o detalhamento disso aí. Eu não posso entrar em cada um deles, porque daí não sobra nem tempo da gente dizer e entender esses conceitos. Então, nós vamos trabalhar com alguns casos práticos, mas não vão ser tão intensos assim, não tem nem tempo para fazer isso. O que a gente pode fazer é bem conceitual também, tá? Agora, é muito importante que vocês entendam a função do que foi explicado hoje. O que é uma empresa de auditoria? Até que ponto ela é importante para uma organização? Então, até por isso que eu coloquei aqui no início das nossas conversas, né? Por que é a importância? Vamos voltar aqui, ó, que eu acho que é isso aqui que é bem importante. Ó, vantagem de ter uma auditoria. Quando eu estou falando disso aqui, quando a empresa abre o capital, ela tem que estar muito ciente de todos esses fatores aqui, ó. Porque não é algo apenas burocrático. Ele vai economizar custos com isso? Sim, vai evitar fraudes. Vai evitando fraude, ele tem uma demonstração financeira mais robusta, e na hora que ele precisar captar recursos no mercado, vai ter uma demonstração financeira mais confiável. Ah, mas não vou ter problema no fisco? Não, porque o auditor vai verificar isso também. Não vou ter problema financeiro? Não, porque o auditor verifica custo, se o custo foi avaliado, se teve a contrapartida no estoque, se o estoque já está correto. A gente tem que tomar cuidado também, porque é onde que vão surgir conflitos, e normalmente isso vai ter que ser administrado no aspecto contábil versus o fiscal. Quem trabalha na área fiscal, que me ouve agora, deve saber muito bem disso. Quem trabalha na área fiscal e foi auditado, não dá uma queda de braço aí, gente? Me ajudem a dar um exemplo, vamos lá. Me dizer que não tem ninguém que mexe com a área fiscal aqui. Que dá conflito na auditoria. É muito comum isso. Inclusive até pareceres, porque nós temos o tal do princípio da competência, muitas vezes dá conflito em relação a aspecto fiscal. E prega uma coisa, e daí, na hora de se adotar, são duas coisas que tem que adotar ao mesmo tempo, só que uma exclui a outra. Daí, muitas vezes, eu tenho que optar. É óbvio que muitas vezes optam, muitas vezes é para aquele que tem o menor custo, mas nem sempre é o mais legal e tudo mais. Mas isso tem que ficar em nota explicativa. O auditor também avalia nota explicativa, isso é importante dizer. O auditor ele tem que estar preocupado com a qualidade da informação em todas as suas esferas, não somente o número contábil, mas se aquilo que foi colocado ali, na verdade, diz uma realidade mesmo, ou só é algo marqueteiro, ou midiático, vamos usar o termo que o pessoal está usando aí, midiático.
Porque eu trabalhava com uma peça contábil, que é o relatório de administração, que ele tem um componente midiático. Porque ali, o que é o relatório de administração? É como o dono da empresa conversa com o público financiador, ou com o público geral da organização. Alguém quer fazer uma pergunta? Então, nessa hora, o que a empresa tende a fazer? Muitas vezes usar aquele espaço também para fazer propaganda da própria organização. E o grande objetivo não é isso. O grande objetivo do relatório de administração é mostrar além do que os números estão falando. Muitas vezes não vai estar lá, mas é o mercado, uma análise financeira mais aprimorada, mostrar aspectos sociais, mostrar o que essa empresa contribuiu para a região onde ela está, e uma série de outros dados, muitas vezes sociais, que não aparecem em números, ou às vezes não são traduzidos tão facilmente nessas demonstrações que eu falei para você. Que cá para nós, né? Nós somos contadores, mas não é todo mundo que domina a análise de cada um daquelas peças contábeis que estão lá. E não, ela não é tão simples assim. Né? Eu trabalhava no HSBC, eu lembro que quando houve uma mudança na lei principalmente na Inglaterra, o HSBC, como é um grande banco que atuava em todos os continentes, os acionistas recebiam o balanço das empresas em casa. E teve uma época que, essa é uma história que eles me contaram, que os carteiros da Inglaterra não queriam mais entregar os balanços, porque o peso daquilo, de tanta informação que tinha, era um papel absurdo. Claro que a gente não tinha naquela época lá a internet, que você podia obter isso via internet, essa informação. Então era entregue em papel via correio. Os caras, para cada balanço daquilo, era um peso absurdo. Imagine se em uma região todo mundo tinha ações do HSBC. Coitado do carteiro, né? Os carteiros estavam pedindo insalubridade por conta daquilo. Mas por quê? Porque a informação ela tem que ser muito estruturada, tá? Tem que ser muito estruturada no caso do contador. Vamos fazer um Kahoot, gente? O que vocês acham? Vocês disseram sim. Então vamos lá. Ó, a Luciane já partiu. Ó. Eu vou conectar agora a nossa gravação, tá? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo e o Kahoot eu não gravo. Kahoot, quem está aqui vai participar do processo. Se eu gravar, não vai ter nem graça de quem assistir isso aí. O grande né, interessante desse processo é que vocês vão lá no Kahoot. Então, lembre-se que vocês conseguem acessar todos os Kahoots utilizando o que eu vou colocar aqui no chat. Ó. Luiz Itamar, vocês conseguem acessar qualquer Kahoot que eu tenha elaborado. Então, vocês vão ter lá Kahoot sobre auditoria, Kahoot sobre crédito, sobre contabilidade, sobre ética do contador, o que mais? Fluxo de caixa, sobre todas as demonstrações financeiras, sobre análise financeira, tá tudo lá, são quase 90 Kahoots. Então, professor, eu quero saber sobre princípios introdutórios de auditoria. Tem 20 que inclusive a gente vai fazer agora, tá? Então, vocês podem acessar e jogar com a máquina. Aqui nós vamos jogar de forma online. Então, o pessoal que está chegando agora, baixe os seus Kahoots. Ele é um aplicativo que ocupa pouco espaço dentro do celular de vocês, ou até mesmo vocês podem fazer isso via online, se estiverem usando o computador. Como é que funciona a dinâmica disso aí? Vocês baixam esse aplicativo, tá? Colocam lá, ele vai pedir você vai baixar como estudante, ele vai pedir a sua idade, depois vai pedir um apelido. O apelido que eu digo, coloque seu nome, tá? Porque eu não sei quem está online, daí vai e coloca lá apelidos que ninguém sabe quem que é. Então eu gosto que o pessoal não já mostra a cara aqui, né? Imagina na hora do Kahoot se colocar apelidos, então não tem condição, né? Eu prefiro que vocês coloquem o nome de vocês. E vocês, quando acessam, vão cair numa tela verde. E daí o professor vai acessar aqui e vai abrir a sala e vai aparecer um PIN. E vocês vão colocar aquele PIN, né? E daí esse PIN, vocês vão esperar o professor começar a jogar as perguntas. À medida que vai saindo as perguntas,
vocês vão conseguindo, eu vou conseguir enxergar o grau de entendimento que vocês tiveram da matéria. E vai ter as respostas e eu vou complementar essas respostas, tá bom? Então, o pessoal que baixou aí, só deixa eu já abrir o Kahoot aqui. Opa, só aqui. Agora eu vou compartilhar com você a minha tela, que daí vocês vão ver a tela do Kahoot. Ó, lembrando que só antes de nós começarmos o Kahoot, eu vou terminar a nossa gravação aqui, tá, gente? Então, alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi dado? Eu vou encerrar nossa gravação aqui. Não, professor, tranquilo por enquanto. Tá.